Outra pergunta que temos que fazer é: o bem se divide? Se o bem puder ser dividido, cada parte formar um todo, e sem prejudicar seu valor econômico e seu uso, então o bem será divisível. Os bens divisíveis geram obrigações divisíveis. Além disso, os bens divisíveis podem se tornar indivisíveis de forma contratual ou de forma legal. Exemplo de bem divisível pode ser dado a partir das sacas de uma plantação. Agora, se o bem não puder ser dividido, nem formar um todo, sem prejudicar o seu valor econômico e o seu uso, então o bem será indivisível. Os bens indivisíveis geram obrigações indivisíveis e podem ser de 3 tipos: natural, contratual e legal. Uma casa e um relógio são exemplos de bens indivisíveis naturais. Um animal reprodutor é um exemplo de bem indivisível contratual. A herança é um exemplo de bem indivisível legal. Outra pergunta que temos que fazer é: o bem é individual? Se o bem for singular, ou seja, independente de qualquer outro bem, que existe por si mesmo e em relação somente a si mesmo, então ele é chamado de individual. O bem individual pode ser natural ou artificial. Bem individual natural é, por exemplo, uma árvore, um cavalo e etc. Bem individual artificial é, por exemplo, um avião, um relógio e etc. Se o bem for um agregado, conjunto ou coletivo, ou seja, dependente e que existe em relação a outros bens, então ele é chamado de universal. O bem universal pode ser de fato ou de direito. Bem universal, de fato, é um conjunto de bens reunidos pela vontade humana e que tem uma utilidade, tal como uma biblioteca, uma boiada ou uma pinacoteca. Bem universal, de direito, é um conjunto de bens reunidos pela vontade da lei e que tem efeitos jurídicos, tais como o patrimônio, a herança, a massa falida e etc. A característica comum da universalidade, seja fática, seja jurídica, é a sua liquidez, ou seja, sua possível conversão em dinheiro, em moeda. Outra pergunta que temos que fazer é: o bem é independente? Se o bem for autônomo, tanto quanto a função como quanto a finalidade, então ele é independente. Se o bem não for autônomo quanto à função e muito menos quanto à sua finalidade, então ele é dependente, ou seja, é um acessório e pressupõe a existência de um bem principal. O princípio jurídico da gravitação afirma que o bem acessório ou dependente sempre segue o bem principal ou independente. No entanto, se as partes de um negócio jurídico desejarem convencionar o contrário, isto é, de que o acessório não segue o principal, isso é permitido. Os bens dependentes ou acessórios são de vários tipos: frutos, produtos, pertenças, partes integrantes e benfeitorias. Vamos ver agora cada um desses tipos. Os bens acessórios dos frutos podem ser naturais, artificiais e legais. Os naturais são as frutas com relação ao principal árvore. Os artificiais são os produtos com relação ao principal fábrica. Os legais são o aluguel ou os juros com relação ao principal imóvel ou capital. Os frutos dependem e conservam o principal. Os bens acessórios dos produtos são, por exemplo, as pepitas de ouro com relação à mina, e etc. Os produtos dependem e diminuem o principal ao invés de conservá-lo. Os bens acessórios das pertenças são incorporadas ao principal por vontade intelectual do proprietário. São bens móveis imobilizados e por isso considerados imóveis. Servem para o uso, o serviço ou o adorno do principal. Exemplos: o piano no conservatório, a adaptação de pessoa com deficiência no carro, um toca-CD, DVD, MP3 no carro e etc. As pertenças são incorporadas ao principal para servi-lo, mas são independentes dele. Os bens acessórios das partes integrantes são unidas ao principal e dele dependem. Por exemplo, a lâmpada com relação ao lustre ou a lente com relação à câmera filmadora. As partes integrantes são diferentes das pertenças, porque geralmente já vêm com o principal e deles são dependentes. Os bens acessórios das benfeitorias são incorporadas ao principal para conservação, uso ou luxo. As benfeitorias de conservação são chamadas de necessárias. As benfeitorias de uso são chamadas de úteis. E as benfeitorias de luxo são chamadas voluptuárias. Muito cuidado com a classificação de algo em algum tipo de benfeitoria.
Uma piscina, por exemplo, numa casa pode ser benfeitoria voluptuária, mas numa escola de natação pode ser uma benfeitoria necessária. As benfeitorias são incorporadas ao principal com alguma finalidade. Elas não vêm com o principal, como acontece com as partes integrantes, e nem é colocada pelo proprietário, como acontece nas pertenças, mas elas são incorporadas por outras pessoas. Em razão das diferenças das benfeitorias com relação às pertenças e partes integrantes, é que elas são tratadas na lei de locação. Para a diferenciação entre pertenças, partes integrantes e benfeitorias ficar bem clara, vamos dar um exemplo de reflexão. O que é o bem acessório navegador de GPS com relação ao principal carro? Pense nisso. Vamos lá, pense mais. Mais 3 segundos. E aí, conseguiu resolver? Se o navegador for colocado pelo proprietário do carro, será uma pertença. Mas, se o navegador já vier de fábrica no carro, será uma parte integrante dele. Além disso, se for colocado por outra pessoa, será uma benfeitoria. Outra pergunta que temos que fazer é: o bem tem dono? O dono de um bem sempre será uma pessoa, que será chamada de titular daquele bem. Essa pessoa pode ser física ou jurídica. Se for pessoa jurídica, pode ser de direito privado ou de direito público. O bem é chamado particular ou privado quando o seu dono for pessoa física ou jurídica de direito privado. O bem é chamado de estatal ou público quando o seu dono for pessoa jurídica de direito público. Os bens públicos ou estatais são de 3 tipos: os de uso geral ou comum, os de uso especial e os de uso dominial. Os bens públicos de uso comum ou geral são aqueles que o povo usa, sem a necessidade de permissão, tais como jardins, ruas, estradas, mares, rios, praias e etc. O Estado pode regular o seu uso de forma gratuita ou onerosa. Os bens públicos de uso especial são aqueles que o próprio Estado usa, ou seja, os prédios ou repartições públicas necessárias para a realização dos serviços públicos. São chamados de bens públicos por afetação ou afetados. Os bens públicos de uso dominial são aqueles que pertencem ao Estado e que ele pode vender. São terrenos de marinha, terras devolutas, ilhas, jazidas, mar territorial e etc., que fazem parte do patrimônio alienável estatal. Os bens públicos de uso geral ou comum e os de uso especial são juntos componentes do domínio público estatal. Já os bens públicos de uso dominial fazem parte do chamado domínio privado estatal. Em regra, o domínio público estatal é inalienável, justamente o contrário do domínio privado estatal. No entanto, os bens públicos do domínio público estatal podem se tornar alienáveis por desafetação, ou seja, sua inalienabilidade é relativa. Além disso, os bens públicos que fazem parte do domínio privado público são conversíveis ao domínio público estatal. Para finalizar, as coisas de ninguém são chamadas de res nullius, ou seja, são os bens móveis sem dono. Já os bens imóveis sempre terão um dono. Se não for privado, será público. Agora vamos iniciar a parte 3. A importância do bem ambiental é que ele vai além do tradicional dualismo jurídico entre privado, particular e público estatal. O bem ambiental preocupa-se com o meio ambiente, com nossa vida e com a vida das gerações futuras. O bem de família ou familiar é o bem imóvel, residencial, cujo dono seja a entidade familiar e que se torna inalienável e impenhorável, afastando a execução por dívida civil, comercial, fiscal ou previdenciária. De acordo com a visão dualista do bem familiar, ele pode ser voluntário e legal. O bem de família voluntário é criado por escritura pública ou testamento. Já o bem familiar legal é o protegido pela Lei 8.009 do ano de 1990. No entanto, é preciso ter muito cuidado com as exceções à proteção do bem de família. Por exemplo, no caso do bem familiar convencional, ele não protege o imóvel no caso de dívidas do IPTU e de dívidas do condomínio. Já no caso do bem familiar legal, a proteção não abarca dívidas do IPTU, dívidas do condomínio, dívidas de pensão alimentícia e se o imóvel for produto de crime. A proteção do bem familiar legal, em regra, foi garantida em outros casos muito interessantes. Primeiro, no caso de locação do imóvel e uso do aluguel para subsistência. Segundo, no caso de um terreno sem edificação que foi protegido. Terceiro, no caso de financiamento do imóvel. E quarto, mesmo sem imóvel próprio, os móveis residenciais foram protegidos. Portanto,
percebe-se que o bem familiar é uma das várias formas que o sistema jurídico tem de garantir o direito fundamental e social da moradia e garantir um mínimo patrimonial vital para uma vida digna. Então, era isso por hoje. Sumam da minha frente e bons estudos sempre. Nos vemos nos próximos vídeos.